número 9 e 10, em particular, esta porção das Escrituras Sagradas, Lucas, capítulo 11, versículo de número 9 e versículo de número 10. Estas palavras do Senhor da Glória, o Salvador Jesus Cristo. E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bater abrir-se-lhe-á. O tema desta mensagem, o título desta mensagem nesta noite é Três Passos para a eternidade com Deus. Palavras do Senhor Jesus Cristo aqui ditas e ensinadas a respeito da oração. São as instruções do próprio Senhor Jesus Cristo sobre como uma pessoa deve orar a Deus, falar com Deus, se aproximar de Deus. E aqui em particular são instruções sobre como uma pessoa deve orar a Deus para pedir pela salvação. Ele diz de uma maneira tão clara: pedi e dá-se-vos-á, batei ou buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Há uma pequeníssima metáfora aqui nessas palavras do Senhor Jesus Cristo. Talvez você não tenha percebido lendo muito rápido, mas a palavra de Deus está cheia de pequenas metáforas ilustrativas sobre tantas e tantas coisas, e sobretudo sobre o caminho de salvação. Não é difícil perceber, mas as palavras do versículo 9, as palavras do versículo de número 10 e 11, é a ilustração, meus queridos amigos, de uma jornada para Deus, uma jornada de fé, uma jornada em direção ao céu. Pense sobre o céu nesta noite. Deixa eu tentar ilustrar. Pense sobre o céu como um imenso, um grande palácio. Nós lemos ali em nossa segunda leitura em Apocalipse que é descrito como uma majestosa cidade, a Nova Jerusalém. Pense nesta noite sobre o céu como um palácio magnífico, um grande palácio representando o reino de Deus, o lugar onde Deus habita com o seu povo, as realidades espirituais, a salvação. Reino de Deus, ou céu, como um imenso, esplendoroso palácio. Assim é Deus. Assim é o reino de Deus descrito na palavra de Deus, como nós vimos. E ou você está dentro deste palácio, deste reino, ou você está fora dele. Ou você está no céu, isto é, garantido a eternidade para você. Você pertence ao reino de Deus, ou você não pertence ao reino de Deus. Ou você está dentro, ou você está do lado de fora. Ou nós conhecemos a Deus, estamos dentro de uma esfera, de um relacionamento pessoal com o nosso Criador, que nós oramos a Ele, e Ele responde a nossa oração, e Ele nos conhece, Ele nos guia, Ele é nosso Pai Celestial, e nós somos parte do reino de Deus. Ou nós estamos do lado de fora, alienados de Deus, sem conhecer a Deus, sem paz, sem perdão, sem Deus neste mundo, sem esperança para a vida eterna. Não há meio termo nesta questão do reino de Deus. Ou nós estamos salvos, ou nós estamos perdidos. Ninguém está no limiar entre um e outro. Ou você pertence a Deus para a salvação, como um filho e uma filha de Deus, porque você nasceu de novo um dia, ou você permanece ainda fora do reino de Deus. Esse palácio grandioso, nesta ilustração, que é o reino de Deus, que é o céu, pense nele como possuindo um imenso portão, um grande portão, um portão firme, um portão impregnável, como aqueles reinos da antiguidade, aquelas cidades fortes com portões de madeiras imenso, coberto por bronze, muito firme. Porque este palácio, ele tem um portão, ele é um palácio exclusivo, é uma habitação, é o domínio de Deus. Ali é o reino de Deus, ali é o lugar onde Deus habita, ali é o lugar onde o povo de Deus irá habitar um dia, e você não pode simplesmente entrar ali. Há um grande, imenso portão tampando aquela porta, não permitindo a entrada. E há um grande problema, há um imenso problema, porque para a maioria das pessoas, e pode ser este o teu caso nesta noite, para a maioria de nós, boa parte de nossa vida, o problema é que nós não queremos entrar para dentro deste palácio. Nós não desejamos entrar para dentro do reino de Deus. Na verdade, nós não buscamos o reino de Deus por boa parte de nossa vida. Nós não queremos, nós não nos aproximamos, assim por dizer, desses portões para inquirir como entrar, como chegar ali dentro. Nós não entramos em contato com Deus, nós não conhecemos a Deus por maior parte da nossa vida. Nós não oramos ao Senhor de verdade, nós não buscamos a Deus, nós não nos engajamos com o nosso Deus, nós não servimos, nós não seguimos o reino de Deus. Para a maioria de nós, por boa parte de nossa vida, o reino de Deus não significa nada para nós.
Se nos perguntassem algo sobre Deus, nós não saberíamos muitas coisas. Quem é Deus? Deus é tudo. Esse tipo de resposta não é abrangente, imensa. Deus é tudo para mim. Se não fosse Deus, eu não existiria. Se nos fosse perguntado sobre o céu, sobre a pessoa de Jesus Cristo, nós não saberíamos muitas coisas. O que responder, o que dizer. Para a maioria de nós, por muitos anos de vida, nós nunca tivemos qualquer desejo, vontade, curiosidade ou interesse de entrar para dentro deste reino, que é ilustrado como o reino de Deus. Ter um relacionamento com Deus, conhecer o nosso Criador, andar na presença dele, ser guiado por Deus, estar sob o seu domínio, o seu senhorio. Para a maioria de nós, por grande parte de nossa vida, nós temos vivido assim e gastado os nossos dias com nós mesmos, sem conhecer a Deus, sem um relacionamento com ele, sem desejar entrar nestas realidades. Elas estão muito distantes. Tudo que nos cerca de coisas materiais, de prazeres físicos, é o que nos interessa: o que eu vou vestir, o que eu vou comer, para onde eu vou, que passeio eu vou fazer, como será daqui 2, 3 anos. Eu não estou interessado no reino de Deus. Assim é a nossa vida por muito tempo, até que algo acontece. Até que algo acontece que muda a nossa direção na vida. De repente, talvez na adolescência para muitos, na juventude para tantos, na meia-idade para outros, na idade avançada para alguns, de repente, entre nós, uma grande insatisfação na vida. Um grande senso de vazio, um grande senso de inquietação, uma grande necessidade, assim por dizer, de repente entra dentro de nós um desejo por propósito e por significado na vida. Será que eu estou descrevendo a vida de alguém aqui nesta noite? De repente, nesta nossa vida complacente, sem Deus, longe do reino de Deus, um senso de vazio, como que um vento entra dentro de nós e nós começamos a desejar entender a vida, conhecer propósito, significado em nossa existência. E nós passamos então, a partir deste momento, a desejar encontrar e entrar dentro do reino de Deus, conhecer a Deus, conhecer o nosso Criador, conhecer o propósito, porque Ele nos criou, porque os seres humanos são assim, o que há de significado por trás de toda essa vaidade, comer, dormir, trabalhar, despertar, um pouco de prazer, um pouco de alegria, trabalhar, dormir, acordar. Qual o significado de todas essas coisas? Por que eu estou aqui? Eu estou envelhecendo. O que será de mim? O que acontece depois desta vida? De repente, queridos, há um senso de necessidade que toma os nossos corações e nós começamos a pensar e nós começamos a desejar entrar para dentro deste reino, até que algo aconteça conosco, não é? Nós então lembramos que é um Deus. Nós então lembramos que há um Criador que me trouxe à existência. Um dia, quando a vida irá terminar neste mundo e eu irei, determinado por Deus, prestar contas ao meu Criador. E essa nossa vida, ela se torna de repente, num determinado momento da nossa jornada, muito fútil, muito sem graça, não é verdade? Muito preto e branco, muito sem valor, muitas vezes, muito sem propósito. E quando isso acontece, nós começamos a tomar interesse neste negócio que é o reino de Deus. Nós começamos a desejar entender o que é o cristianismo, o que é a Bíblia, quem é Deus, como eu posso conhecê-lo, como eu posso ter um relacionamento com um Criador que eu não posso ver com os meus olhos, como eu posso ter perdão de meus pecados e encontrar paz em minha vida. Então, quando nós começamos a despertar para esse desejo, o nosso primeiro pensamento é o seguinte: eu posso encontrar o caminho para Deus. Eu posso traçar o meu próprio caminho, eu consigo chegar lá, eu posso satisfazer os critérios que Deus determina. Se há um Deus, se Deus pode ser conhecido, Ele pode ser buscado, se o céu é possível, se é possível entrar neste reino, o reino de Deus, como as pessoas dizem, ser uma nova pessoa, encontrar paz, perdão e satisfação, eu posso descobrir como chegar lá. Esse é o primeiro pensamento que sobe em nossa mente. Mas o problema, meu querido amigo, é que você não pode por si mesmo, diz a palavra de Deus, encontrar o reino de Deus por si mesmo. A menos que você saiba o caminho com clareza e os termos estabelecidos por Deus para entrar ali naquela cidade celestial sejam recebidos, sejam cumpridos e vividos, você e eu não podemos naturalmente ter um relacionamento com Deus, encontrar perdão e salvação baseado em nossos próprios conhecimentos e capacidade. E nesses 2 versículos diante de nós, eu não estou fugindo do tema, o Senhor Jesus Cristo está lidando exatamente com os termos que permitem uma pessoa entrar no reino de Deus, passar da morte, como diz a Bíblia, para a vida e a certeza de vida eterna. Aqui estão eles. Leia comigo com muita calma o versículo de número 9.
Diz o Senhor Jesus Cristo: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aqui estão eles: pedir ou perguntar, pedir informação, saber como, buscar, seguir pelo caminho buscando depois de ter encontrado a informação, e então bater. Pedir, buscar, bater. São esses três termos que são diferentes, não são a mesma coisa, que representam coisas diferentes, mas que se você nesta noite, meu amigo, minha amiga, está buscando a Deus, se você já passou por este vazio na vida, está sentindo um grande desejo de encontrar perdão de teus pecados, um relacionamento com teu Deus, a certeza de vida eterna e salvação, você sentiu a brevidade da vida, você sentiu o vazio desta vida, o engano deste mundo, a mentira deste mundo, e deseja de fato entrar no céu, assim por dizer, num relacionamento com o Senhor, ter paz, ter perdão. Então, meu querido amigo, é isso que você deve fazer: pedir ou perguntar, buscar e bater. Que palavras não é tão claras. Nós agradecemos a Deus porque a palavra de Deus é um livro muito claro. Se você nesta noite deseja encontrar o palácio, o reino de Deus, se você busca pela conversão, por uma experiência pessoal de salvação, de encontrar a Deus, de encontrar o perdão de Deus e a paz com Deus, ter um lugar no céu, você deve perguntar pelo caminho para a eternidade, pedir informações, como eu chego ali, pedir, isto é, perguntar. Você deve então, após tendo sido informado do caminho, você deve tomar aquele caminho em busca em direção à eternidade, em busca em direção ao céu. Então, tendo buscado este caminho, chegado ali, do lado de fora, você deve bater na porta do céu, bater na porta deste palácio, articular as tuas necessidades do lado de fora e pedir entrada. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. O contexto aqui é oração, mas o que ele está ensinando neste versículo em particular é como orar ao Senhor, porque essa deve ser a primeira oração que eu devo fazer antes de qualquer outra, em qualquer busca que eu tenha diante de Deus por salvação. O que fazer? Como articular diante de Deus o meu desejo, o meu arrependimento, como encontrar a salvação, como me achegar diante de Deus. Eu devo pedir, ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Este é o caminho, esta é a maneira. Eu gostaria de chamar a sua atenção, está tudo aqui descrito, tão simples, tão glorioso, tão rico e ao mesmo tempo tão claro. Nós não podemos errar. É tão fácil, meus queridos amigos. Queridos, ser fácil é algo muito, ser salvo, perdão, é algo muito simples, não é algo complexo. Foi difícil, foi doloroso para o Senhor. A Ele pertence todo o custo ser pago, toda a penalidade a ser cumprida, mas para nós é tão fácil. É descrito mesmo desta forma. Você pergunta como chegar lá, você vai pelo caminho, você chega à porta do céu, assim por dizer, à porta de salvação, você bate e você pede entrada. Não poderia ser mais fácil, não é? Graças a Deus por isso, que a palavra de Deus não é um livro tão místico que só certos gurus em monastérios distantes podem decifrar e quebrar. Não, qualquer pessoa, tomando a palavra de Deus em suas mãos, pode entender o caminho de salvação e assim aprove a Deus revelar um caminho de salvação tão simples, tão direto. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Que maravilhas! Há 3 estágios aqui. Isso é a respeito da conversão, meus queridos amigos. E a respeito de reconciliação com Deus, como buscar, como encontrar a Deus, como ter os meus pecados perdoados, como ser feito um filho, uma filha de Deus, como ser recebido no céu ao final da minha vida. Nós estamos falando metaforicamente, mas é a respeito disso. Como encontrar reconciliação com Deus, como ter a culpa removida de meus ombros, como poder esperar e almejar entrar na presença de Deus e saber que eu já passei da morte para a vida e eu não serei condenado. Há 3 estágios para entrar no reino de Deus e o Senhor nos ajuda a mostrar isso em seu ensino. Pedir, buscar, bater e então entrar. Bem, nós vamos considerar essas coisas. Primeiramente ele diz no versículo 9, e eu vos digo a vós, pedi. Você deve pedir por informação. Você deve perguntar. Eu devo perguntar e inquirir pelo caminho de salvação, meu querido amigo, amiga, porque há um caminho específico de reconciliação com Deus.
Não são muitos os caminhos. A Bíblia diz que há apenas um único caminho que conduz homens e mulheres a Deus. E é isso que o termo pedir implica aqui, que há um caminho definido e eu devo perguntar, pedir informação sobre este caminho. Deus está me dizendo que quando eu sinto o meu vazio e o meu pecado e a minha necessidade de reconciliação com Deus, eu devo começar a inquirir pelo caminho de salvação, eu devo perguntar pelo meio de salvação. Pergunte, diz o Senhor. Você pergunta qual é o caminho, e então você aprende qual é o caminho específico definido por Deus para chegar àquele palácio, ao reino de Deus. Queridos amigos, há um plano estabelecido por Deus para salvar a raça humana. Deus não nos deixou ao bel prazer da nossa imaginação para tatear pelo caminho e descobrir a maneira de ser reconciliado com Deus. Não, Ele revelou. As pessoas pensam que religião é uma questão vaga. Às vezes você conversa com as pessoas, elas dizem, religião tanto faz, uma quanto a outra, contanto que seja boa a religião, todos os caminhos conduzem a Deus. Mas isso não é verdade. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Isso não é correto, falando biblicamente. O caminho que você toma, ele deve ser o caminho estabelecido por Deus. A verdadeira religião precisa ser uma religião revelada por Deus. Se dependesse de nós pegaremos nossos trieiros em tantas direções para andar em círculo. É um fato que a verdadeira religião, o caminho de salvação, precisa ser revelado por Deus. De outra maneira, nós jamais conheceríamos. Há um caminho estabelecido por Deus e há somente um caminho. E Jesus disse, pergunte a respeito deste caminho. Pedi informação, busque. A Bíblia nos ensina que há vários lugares, mas que é só um mediador. Você pode ir em lugares vários na palavra de Deus e perguntar por este caminho de salvação, e em toda a página da Escritura, em cada doutrina, em cada ensino, você encontrará a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o caminho estabelecido por Deus. Há um só caminho, há uma só maneira de buscar e de encontrar a Deus. Eu não posso buscar a Deus por minha própria trilha. Esse caminho, meu querido, que conduz à salvação, ele não é um caminho, por exemplo, um caminho intuitivo. Eu não encontraria este caminho naturalmente, por intuição. Na nossa intuição, na nossa maneira de pensar, por exemplo, eu pensaria que a salvação seria por mérito, seria por pontos, não é? Tentando ser uma boa pessoa, tentando me melhorar, consertar os meus erros, procurar ser um bom cidadão, um bom marido, tentar ser uma boa pessoa no local de trabalho. Fazendo isso, eu ganharia a atenção de Deus, e por estes méritos, embora eu não seria orgulhoso por isso de maneira alguma, mas por estes méritos eu conseguiria chamar a atenção de Deus e Ele me daria a salvação. Intuitivamente falando, eu pensaria que salvação seria desta maneira, mas a Bíblia ensina o contrário. A Bíblia ensina que salvação, ser salvo por Deus, ser convertido por Deus, não é baseado em merecimento, não é algo que eu faço, mas o nosso orgulho não aceita isso. E é por isso que você deve perguntar por esse caminho na palavra de Deus. Porque eu e você não entendemos naturalmente. É um caminho que Deus estabeleceu, que conduz ao céu, e você deve perguntar na Bíblia por este caminho. Mas porque a maioria das pessoas não perguntam, não inquirem sobre a palavra, sobre este caminho de salvação? Por que será? Por que será que nós temos uma eternidade diante de nós, um desejo por ela, um senso de necessidade espiritual, e a maioria das pessoas não inquire por este caminho, não busca? Bem, eu creio que é porque perguntar denota humildade, não é? Se eu pergunto, eu reconheço que eu não sei. Se eu pergunto, eu reconheço que eu preciso de auxílio, eu sou ignorante a respeito deste caminho. Mas o nosso orgulho não quer perguntar. Nós não queremos reconhecer, nós não queremos reconhecer que não sabemos o caminho naturalmente. E as nossas tentativas, então, é fazer o melhor. Mas vir à Bíblia e perguntar pelo caminho de salvação, qual o caminho de salvação que Deus ensinou e estabeleceu, bem, a fazer isso eu começo a agir com humildade. Perguntar, inquirir é um ato de humildade, de auto-humilhação. Eu reconheço que eu preciso saber. Eu reconheço que eu preciso de Deus para me indicar o caminho, porque por mim mesmo eu não posso alcançá-lo, eu não conseguirei, os meus pecados são muitos, a minha ignorância é grande, embora eu conheça tantas coisas, eu não conheço a maneira como Deus salva, e eu não sei como eu posso ter o perdão de meus pecados, e esse é o primeiro passo a ser tomado. Nós perguntamos pelo caminho de salvação. E quando você pergunta, e quando você inquire na Bíblia, como eu posso ser salvo?
como eu posso chegar a Deus, como eu posso ter o perdão de meus pecados e a vida eterna, o que você descobre de início é algo muito chocante. Você descobre que é um caminho, que é uma rota intransponível. É uma montanha gigantesca de santidade que deve ser subida. Ele requer de você perfeição absoluta. Ele requer de você santidade no coração, nos pensamentos, nas palavras, ontem, hoje, até o final de tua vida. É um caminho intransponível, o caminho de salvação. Você descobre ao perguntar na palavra de Deus o que eu devo fazer para ser salvo, e a Bíblia responde: seja perfeito, completamente perfeito, tendo nascido perfeito, vivendo perfeitamente neste mundo. É isso que de cara nos impede, porque nós não somos nada disso, nós somos homens e mulheres tão pecaminosos diante de Deus. Mas esse é somente o começo, meu querido amigo. E como você começa a perscrutar, a inquirir, você começa a descobrir que este caminho, esta maneira, o que, melhor dizendo, Deus exige de mim, de você, é quase impossível, ou melhor, é impossível para mim e para você oferecer. É como ser chamado a passar por uma selva infestada de animais ferozes, de cobras, até chegar naquele palácio. Eu tenho que olhar e passar por meio dessa selva imensa, intransponível, de todo tipo de escorpião e animal terrível. É algo muito difícil. Eu preciso cruzar um oceano tempestuoso em um pequeno bote. Eu preciso escalar uma montanha mais elevada possível, uma montanha congelada. Não pode ser feito. O que eu quero dizer é que é impossível alcançar o que Deus exige. E o que Deus exige de nós, por nós mesmos, é santidade, santificação. Mas nós pecamos a cada momento, a cada instante. Nós escolhemos pecar, nós quebramos a lei de Deus. Nós nem ao menos conseguimos nos levantar de nosso pecado para tentar cruzar este abismo que nos separa de Deus, que é a santidade de Deus. É isso que a Bíblia diz. Você deve ser perfeito, sempre perfeito. Deus é absolutamente santo, Ele não pode aceitar as nossas pessoas em nosso pecado no céu. A Bíblia diz que ali não entrará o pecado. E para se aproximar de Deus, perfeição é requerida, e nós não conseguiremos alcançar o favor de Deus por méritos, porque nós não temos nenhum. Se eu tentar ir diretamente a Deus, Deus é como uma ilha onde as ondas correm para trás, ela me impele para longe, longe dele. Se eu tentar nadar e chegar até esse reino, é como se houvesse um vento muito forte me empurrando, o vento da santidade de Deus. A própria presença de Deus que habita no céu me empurra para longe da presença dele, porque Ele é luz, Ele é santidade e eu sou um pecador. Assim eu não posso entrar na presença de Deus, é simplesmente impossível. Somente o orgulho cego leva alguém a pensar e imaginar que nós podemos ser aceitos por Deus baseado em nossos próprios méritos, que Deus está preocupado com velas, com cerimônias, com ritos de passagens, com batismos, com coisas como essas, quando nós temos um coração pecaminoso diante de Deus. Somente a ignorância humana nos leva a imaginar que por religião, que por méritos nós podemos alcançar a Deus. Nosso problema, meu querido amigo, é o nosso orgulho. E Deus detesta o orgulho. E essa nossa autodeterminação que diz: eu consigo pelos meus próprios méritos, eu irei atravessar esta selva, subir esta montanha, nadar este oceano, eu tenho a capacidade de parar de pecar, de viver uma vida santa diante de Deus, e pelos meus próprios méritos abrir aquela porta de entrada para o céu e entrar por ali. Assim a nossa primeira impressão do caminho revelado por Deus na palavra, quando nós perguntamos, nos joga no chão de imediato, e logo nós percebemos que nós estamos inaptos para a salvação. Mostra a nossa incapacidade, quando baseado em nosso próprio mérito, é algo impossível entrar no reino de Deus. É simplesmente impossível. Como eu conseguirei cruzar esta selva, esse oceano tempestuoso? Como eu conseguirei alcançar o palácio de Deus, o reino de Deus, baseado na minha própria justiça, quando eu peco em pensamentos, em sentimentos, em palavras, e a toda esta montanha de pecados que eu tenho em tantos e tantos anos, que eu não posso cobrir, que eu não posso pagar por mim mesmo? Mas porque você está perguntando, porque você está inquirindo, porque você está fazendo o que Jesus Cristo disse: eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Então você continua a se informar na palavra de Deus. Então você descobre na sequência algo maravilhoso. E você descobre que, embora esse caminho seja impossível de ser trilhado por mérito próprio, que seja impossível abrir uma trilha nessa autoestrada, ou melhor, nesta selva que conduz, assim por dizer, ao palácio, à porta desse castelo, deste palácio que é o reino de Deus, você descobre na palavra de Deus que uma autoestrada foi construída
que um caminho perfeito, sem pedágio, foi construído, que leva uma pessoa ao céu, passando por cima desta selva terrível, cruzando este oceano, passando por cima das montanhas, você descobre que alguém abriu um caminho perfeito que conduz a Deus, e esse é Jesus Cristo, e é isso que você descobre ao ler o Evangelho. Você descobre que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, igual com o Pai, igual com o Espírito em glória, em santidade e em todos os atributos divinos, que ele desceu do céu, que ele tomou um corpo e uma natureza humana, que ele viveu uma vida perfeita como um homem sem jamais pecar, que ele cumpriu aquilo que Deus exige de cada um de nós. Como um homem, ele viveu uma vida perfeita e, tendo entregue a sua vida perfeita, o seu corpo, naquela cruz de dor e agonia, ali ele morreu voluntariamente no lugar de pecadores, e por meio da sua vida, isto é, os seus méritos, por meio do seu sangue precioso, ele abriu na sua própria vida, no seu próprio corpo, como diz a palavra de Deus, este caminho, esta autoestrada que conduz direto ao céu. É logo que você descobre ao ler a palavra de Deus, e você descobre que alguém abriu este caminho que conduz ao céu. Você percebe que o que Deus exige é justiça, santidade e retidão, e você descobre que você não possui nada dessas três coisas, e então logo você descobre que alguém alcançou todos estes méritos, e esse foi o Senhor Jesus Cristo, e por meio dele um caminho de salvação foi aberto. Eu pergunto a Deus, na palavra de Deus, sobre o caminho de volta a ele, e a resposta, meu querido, é Jesus Cristo. Há um belíssimo hino que eu gosto sempre de mencioná-lo aqui, que era cantado antigamente, você não ouve mais, que diz assim: foi Jesus, você sabe, foi Jesus quem abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Para o céu pela cruz irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Esse é o Salvador que veio ao mundo. Essa é a segunda pessoa que desceu do céu e entrou no tempo e no espaço. Foi para isso que ele veio, meu querido amigo. Ele veio para morrer. Ele não veio para ser um exemplo para as pessoas. Ele veio para entregar a sua vida. Se há algo mais desesperador, mais desencorajador do que pensar, é que eu devo copiar o exemplo de Jesus Cristo para ser salvo. Eu não posso ser santo, eu não consigo alcançar santidade perfeita, eu não poderia entregar a minha vida numa cruz para morrer, porque seria um sacrifício manchado pelos meus pecados. Ele não veio para me dar o exemplo de como ser salvo, ele veio para salvar um pecador, para estender a sua mão, para tirar um vil pecador como eu da lama do pecado, para me lavar pelos seus méritos e me dar a vida e salvação. Ele veio em amor, ele veio por pecadores, ele veio no lugar de pecadores, ele morreu não por suas culpas ou faltas, mas ele morreu no lugar daqueles por quem ele veio morrer. Quando Cristo na cruz morreu, o Pai, nos diz a palavra de Deus, como que cobriu o seu rosto por toda a vergonha e todo o pecado que foi lançado sobre ele, derramando a sua ira, a ira da Trindade Santa, da santa lei de Deus, sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele abriu o caminho que conduz ao céu. Em Jesus há um caminho para aquele palácio, para o reino de Deus. Ele próprio um dia disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele viveu a santidade que a lei de Deus exige, e ele pode representar pecadores como você e como eu. Se nesta noite eu pergunto pelo caminho de salvação, a palavra de Deus me diz: este caminho é ele, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Meu querido amigo, você pergunta sobre o caminho de volta a Deus? E a primeira resposta é estonteante. Você precisa de justiça, de santidade perfeita diante de Deus. Você precisa agradar a Deus a tal ponto, com uma vida santa, perfeita e reta diante de Deus, e você cai no chão porque você não tem mérito algum. Mas você continua perguntando por este caminho de salvação, e então você descobre o caminho do Evangelho, que Jesus Cristo pode perdoar pecadores e levar pecadores ao céu. Jesus disse: pergunte pelo caminho, e aqui está. Reconheça os teus pecados, reconheça a tua culpa diante de Deus, e em arrependimento venha com fé no Senhor Jesus Cristo. E então há um segundo estágio nesta busca pela salvação. Está aqui no versículo 9. E eu vos digo, diz o Salvador, pedi e dar-se-vos-á, então buscai e achareis. Mas buscar a vida eterna, meu querido amigo, é uma busca muito séria. Você já algum dia buscou a vida eterna?
Será acaso, eu lhe pergunto nesta noite, você está buscando a vida eterna? É muito fácil, olhando aqui para todo mundo, às vezes discernir isso, ainda embora você não leia o coração e a mente das pessoas. Quando se busca a vida eterna, você está tão atento a cada palavra da palavra de Deus, porque você está buscando. Mas se você está dormente, e os teus olhos estão cristalizados na morte da bezerra, no que você vai fazer amanhã, que roupa você vai vestir para o trabalho, como vai ser o dia de amanhã, se eu vou vestir um casaco, se eu vou pegar o ônibus, você não está buscando a Deus, você não está sentindo um senso de urgência por perdão. Quando nós temos urgência por salvação, isso toma o nosso coração, toma a nossa mente, e nós não conseguimos relaxar e ficar tranquilos até encontrar a salvação e a vida eterna. Buscar a vida eterna é uma busca séria, é uma busca urgente. Eu entendi o caminho e agora eu preciso buscar o caminho que conduz à vida eterna. Buscar a Deus, a salvação, requer persistência. A palavra de Deus diz no Antigo Testamento, Deus falando, buscar-me-eis, vós me buscareis e me achareis. E aqui entra um condicional, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque quando você começa a buscar, a trilhar este caminho, você perguntou pelo caminho, a palavra te informou que é Cristo Jesus, o Santo Evangelho, você começa a trilhar e a andar por este caminho, a buscar a Deus, muitas vozes vêm em tua mente dizendo, você não pode desistir desse pecado, você não pode desistir desse estilo de vida, isso significa muito para você. Você vai abandonar estes amigos e essa farra toda? E as tuas ambições egocêntricas tão preciosas? E alguns de teus amigos vão te deixar, meu querido. Se você começar a buscar a Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, essa história de ser um cristão, muitos amigos, saiba, te deixarão e você irá perder certas oportunidades que para tê-las você precisa viver em certos pecados. Certas vozes virão à tua mente dizendo estas coisas. Mas você deve ser persistente através das dificuldades. Ouça essas promessas do Senhor Jesus. Buscai, pedi perdão e dar-se-vos-á. E então ele diz, aqui está uma promessa, buscai e achareis. Eu sei o caminho é o Filho de Deus, que veio a este mundo me salvar. Eu entendo agora, eu não posso salvar a mim mesmo. Agora eu devo colocar o meu coração, a minha mente, o meu desejo nesta busca e vir ao Senhor Jesus Cristo em arrependimento e confessar a Ele o meu pecado de todo o coração. É assim que eu estou buscando. Aqui está o caminho para a salvação. Você pergunta, você inquire, você aprende o caminho de salvação e então você busca. Isto é, você pensa a respeito. Você une o teu coração à tua mente na busca pela salvação. Você diz, é isso que eu preciso. Eu preciso de salvação, eu preciso de reconciliação com Deus. Você está buscando, você se aproxima de Deus através de Jesus. E assim você se prepara para bater na porta do reino de Deus. Você inquire pelo caminho. Você se senta sob o som do Evangelho, você descobre que o caminho é Jesus, você se determina com a ajuda de Deus a buscar a salvação, a trilhar este caminho, você começa a orar ao Senhor, a perguntar como eu posso saber, como eu posso ter certeza, como pode ser a minha culpa removida, os meus pecados lavados e eu ter certeza de vida eterna e me tornar um verdadeiro cristão. Como pode ser estas coisas, o que eu devo fazer? Você faz isso, você está buscando. Então você se prepara para bater à porta do reino de Deus. E agora está ali você. Você perguntou pelo caminho, você trilhou o caminho e você chegou de repente diante dos portais eternos. Você está à porta, querido amigo. Na porta do palácio, o Senhor, Ele coloca isso nas palavras da palavra de Deus. Batei e abrir-se-vos-á. Bata, Ele diz, e será aberto para você. A minha mente entende o caminho. Eu sou um jovem pecador, eu sou uma moça pecadora, eu sou um senhor, uma pessoa que ainda não encontrei salvação. Esta vida ela não tem propósito e significado em si mesmo. O ser humano é pecador, eu sou um pecador. Há um Deus santo, eu irei entrar na presença dele para prestar contas. Eu preciso de salvação, eu necessito a misericórdia de Deus. Qual é o caminho? Eu descubro que o caminho é Jesus, o caminho é o Santo Evangelho. Eu começo a buscar a Cristo, eu começo a vir a Ele, a andar, a ouvir a palavra de Deus, a orar da minha maneira, a abrir a palavra
palavra, perguntar às pessoas como eu posso ser salvo, como eu posso ter certeza de vida eterna. E o Senhor então coloca nesses termos: você está diante agora da porta, bata e será aberta para você. Minha mente entende o caminho, meu coração deseja entrar ali. E agora, será que eu vou bater? Será que eu vou pedir por salvação? Será que eu vou rogar por misericórdia, por perdão e por vida eterna? Bater, meu querido, sabe o que significa aqui nestas palavras de Jesus? É sobre oração, se recorde. Bater significa articular a minha necessidade em oração diante do Senhor. É isso que é bater. Bater é orar a Ele rogando entrada. Bater é rogar por perdão. O Senhor Jesus Cristo diz: porfiai por entrar pela porta estreita. É chegar diante desta porta e entrar por ela. Bater é orar rogando por salvação e misericórdia. Senhor, eu entendo que eu sou um pecador, uma pecadora. Senhor, eu compreendo agora que somente em Jesus, na sua vida e na sua morte, um pecador como eu pode receber os méritos para a salvação. Eu não tenho esses méritos, oh meu Deus. Agora eu entendo que Ele é o caminho de salvação. Faz todo sentido no mundo. A Tua palavra é tão clara. Foi necessário que alguém viesse para morrer em meu lugar, porque senão eu estaria perdido. Agora eu venho a Ti com palavras de arrependimento e fé. Senhor, eu sou um pecador, e eu tenho pecado desta maneira, e eu tenho pecado daquela maneira, e eu tenho vivido assim. Eu não tenho certeza de vida eterna, eu não tenho paz. Eu tenho ido à igreja, mas eu não tenho certeza de que se eu morrer hoje, eu estou salvo, eu estou seguro em Cristo Jesus. Eu articulo as minhas palavras. Bater é orar em arrependimento. E ao bater você crê. Você crê no que Jesus Cristo fez naquela cruz do Calvário. Você crê no caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Ao bater, você expressa a tua dependência de Jesus Cristo. Senhor, se não fosse por Ti, Tua morte no Calvário, não haveria nenhuma esperança para mim. Olha sobre mim, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Salva um pecador como eu. Transforma, recebe, ser misericordioso. Abre a porta de salvação. Me chama, me transforma, me salva. Ao bater, você se arrepende de teus pecados diante de Deus. Você se submete também a Ele e diz: Senhor, eu não vou mais dirigir a minha vida, eu não vou mais determinar os meus caminhos, eu vou ouvir a Tua palavra, eu viverei como um homem, como uma mulher transformada. Um filho de Deus deve viver. Eu orarei a Ti, eu buscarei por santificação, e eu dependerei do Senhor. Senhor, eu creio, eu entendo o meu pecado, eu creio no Salvador, eu confesso a Ti os meus pecados, eu me entrego por inteiro. Isso é bater nesta porta. Bater nesta porta é tua oração de arrependimento dirigida a Deus. Meu querido amigo, ouça essa promessa anexada a estas palavras no versículo 10. Ele diz: porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. É como se houvesse, preste atenção, é como se houvesse naquela imensa porta que você acabou de chegar, depois de perguntar pelo caminho de salvação, depois de trilhar este caminho que é o Evangelho, chegando naquela porta é como se houvesse uma placa com dizeres dizendo o seguinte: você somente precisa bater, ele será aberto. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Está ali aquela placa diante de você, naquele portão imenso. Simplesmente um grande encorajamento: será aberto, creia, bata, ore, se arrependa diante de Deus, Ele te dará salvação. Porque, observe novamente o versículo: porque qualquer que bater, qualquer um, qualquer pessoa, é verdade isso aqui, mesmo você desta noite, mesmo você, se você não foi salvo, se você é uma pessoa religiosa, se você nunca buscou de todo o coração, se você entrou nesta noite aqui desejando entender o caminho de salvação, para você este convite é oferecido: qualquer que bater, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bater, abrir-se-lhe-á. Eu bato nessa porta em oração de todo o meu coração, em persistência e desejo. Bater é essencial, meu querido amigo, é um comando.
Você não pode escolher ficar andando em volta da porta ali do palácio, ficar olhando para lá, ficar parado, pedindo que eu chame a sua atenção. Você deve bater. Cada palavra é essencial. Jesus Cristo está dizendo, você deve manifestar a tua necessidade de perdão e confessar o teu pecado. Você deve falar, você deve bater e dizer, sou eu, Senhor, que estou aqui. Eu sou esta pessoa que estou do lado de fora do reino de Deus. Eu não fui salvo ainda. Eu nunca nasci de novo. Talvez eu cresci num lar evangélico. Talvez eu seja batizado, mas olha para mim. Eu estou do lado de fora do reino de Deus. Eu estou batendo porque eu estou do lado de fora. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas mentiras, a minha fornicação. Perdoa o meu ego, o meu orgulho. Perdoa a minha hipocrisia. Senhor, me dá paz. Me dá salvação, tem misericórdia da minha vida. Eu bato nesta porta porque a tua palavra diz que aquele que vier a mim de maneira nenhuma será lançado fora. Eu venho como estou, eu venho como um pecador arrependido, e eu bato crendo, e eu peço entrada, Senhor. Bater é essencial, meu querido amigo. Ninguém consegue abrir esta porta do lado de fora, ela é aberta por dentro. A tua mente pergunta pelo caminho. A resposta é o caminho para o céu. É por Jesus Cristo, o único mediador. Eu busco de todo o coração e desejo entrar ali. Eu creio no critério da palavra de Deus, que é fé em Jesus e arrependimento. E então você bate, você dobra o joelho diante do Salvador, você confessa os teus pecados, e então você recebe uma entrada franca, uma entrada aberta. Você é chamado de filho de Deus. Você recebe vida, perdão, salvação, e você sabe, e Ele te dá a certeza de que você nasceu de novo. Deixe-me recapitular essas questões. Você inquiriu sobre o caminho. Em que estágio, eu me pergunto, olhando para o teu rosto nesta noite, você está? Será que você vive sem nenhuma busca? Ou será que você já está perguntando pelo caminho? Talvez você esteja já trilhando, buscando. Talvez você nesta noite já esteja diante da porta. Talvez você esteja batendo já, mas muito timidamente. Você se arrepende, mas não se arrepende por inteiro. Você quer entrar no céu, mas quer levar os teus pecados contigo. A porta permanece fechada. O Senhor não conseguiu ouvir a tua batida assim por dizer. Ele ainda não aceitou o teu arrependimento porque não foi de todo o coração. Você deve bater de todo o coração. Ouça essas palavras. Você inquire pelo caminho. O teu coração deseja entrar, você ora ao Senhor por perdão e salvação. Então estas palavras do Senhor Jesus Cristo: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Que você bata nesta noite, nesta porta, se ainda não fez. Torne-se uma pessoa que esteja buscando ao Senhor Jesus para a salvação. Que você coloque o teu coração nesta jornada, nesta busca. Não dê descanso à tua alma até que você encontre certeza de perdão e vida eterna. Que você então bata nesta porta e você, crendo no Senhor Jesus Cristo, você é salvo. Querido, pode ser resumido desta maneira: você o busca, você o encontra, você é salvo, e você é salvo para sempre. Vamos orar juntos.